Epa, 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 nada de pular intro ainda. No episódio de hoje a gente vai conhecer o protagonista que vive em um mundo onde os fracos não têm vez. E ele é o mais fraco de todos. Ele vai subir até se tornar um deus. Então já deixa o like, comenta qual manual você quer que eu traga na próxima e se inscreve. Porque cê é louco, as histórias aqui tá ficando cada vez mais épica. Então, de novo, recapitulando, deixa o like, comenta qual manual você quer, já se inscreve e vamos pro vídeo. Numa floresta pantanosa, tinha alguma coisa pulsando com um brilho bem esquisito. A origem vinha de um pedaço de madeira. Normal, né? Normal madeira brilhar na floresta. Dentro dele havia um organismo. Era uma criatura amarela, mole, redonda, meio parecida com uma lesma, com um olhão saltado no topo do corpo. O bichinho olhou em volta completamente confuso, tentando entender onde raios estava. A memória vinha aos poucos. Antes de tudo, ele estava na cama, rolando a tela do celular e lendo mangá até apagar sem perceber. Aí a ficha cai. Ele tinha morrido e ido parar em um isekai. Só que, em vez de travar numa crise existencial sem fim, ele escolheu não pensar muito. Porque, né, nessas histórias, todo mundo já sabe o que acontece. Então ele foi pelo lado prático. Primeiro, observar o ambiente. Depois, descobrir o que fazer para sobreviver. Ele até começou gritando, perguntando se tinha alguém ali. Só que essa coragem durou pouco. Assim que percebeu olhos vermelhos assustadores, encarando ele no escuro, entendeu na hora que o melhor era calar a boca. Em volta, havia insetos, miasma e aquela umidade pesada de floresta encharcada e úmida. O detalhe estranho é que ele se sentia confortável ali, mas voltou a si logo em seguida. Não era hora de relaxar. Primeiro, ele precisava entender exatamente no que tinha se transformado. A sensação do corpo era péssima e percebia como um simples amontoado de matéria. Nada além disso. Então, de repente, apareceu uma tela de sistema. Nela, veio a notícia nada glamurosa. Ele era um slime de mofo nível 1. Uma criatura fraca com uma característica de decompositor. E a situação estava feia, porque a saúde dele parecia criticamente baixa. A autofagia já tinha começado. O aviso era direto, ou ele comia ou ele hibernava imediatamente. Ele olhou em volta atrás de qualquer coisa comestível e então lembrou da própria característica: decompositor. Fungos muciliginosos decompõem matéria, inclusive madeira. Então ele testou e foi aí que entendeu como se alimentava. No instante em que pensou em comer, o corpo dele se esticou e envolveu o alvo sozinho. O sabor, por algum milagre bizarro, era bom. O cara come madeira e acha gostoso, vai entender. Parecia um biscoito encharcado. Ai, que nojo. 15 minutos depois, ele já tinha devorado um pedaço visível da madeira e estava satisfeito. O sistema avisou que ele ganhou experiência suficiente para subir de nível. Foi para o nível 2 e recuperou a saúde inteira. Logo depois, apareceu outro aviso dizendo que madeira morta não daria mais experiência por 1 hora. Além disso, ele ganhou um ponto para aprimorar a habilidade. As opções disponíveis eram decomposição no nível 6 e pulsação no nível 2. Decomposição ele entendia, agora pulsação nem ideia. Mesmo assim, escolheu melhorar justamente a pulsação, só pra ver no que dava. A habilidade subiu para o nível 3 e ativou na mesma hora. Aí, ele descobriu o efeito. Aquilo permitia que o protoplasma dentro dele fluísse para frente e para trás. Isso aí ficou muito esquisito. Criando movimento. Era quase mágico. E o conhecimento surgiu de repente na mente dele. O que era engraçado e meio assustador, porque ele nem achava mais que tinha um cérebro. Como a madeira não renderia experiência por um tempo, ele decidiu explorar. Para ele, já parecia magia poder mudar o formato do próprio corpo quando quisesse. Enquanto se movia, avistou um cogumelo por perto. Se um humano comesse um troço aleatório desse no meio do mato, provavelmente acabaria morrendo. Ótima ideia, já que ele é um slime. Ele de algum jeito percebia aquele cogumelo como uma iguaria. O cara vê um cogumelo, então começou a calcular o caminho mais curto e deslizou de lado. Ele continuou rastejando até o cogumelo e finalmente alcançou o alvo. Enrolando o corpo inteiro ao redor dele, agora era a hora de comer. Pra ele, aquele momento parecia quase um final feliz, como aqueles amantes virtuais que finalmente se encontram cara a cara, depois de muito tempo. Pra ele era tipo encontrar com a web namorada. Na cabeça dele, o cogumelo apareceu como uma mulher perguntando se ele era o tal cara durão. E ele respondeu com toda a confiança do mundo que sim. Só que quando ela virou pra encará-lo, ele percebeu imediatamente a verdade. Ela era tóxica. O coitado tinha sido enganado. O sistema informou na mesma hora que toxinas tinham invadido o corpo dele. Os nutrientes estavam sendo
sendo drenados rápido e ele recebeu ordem para se desintoxicar imediatamente. E o cara lá todo agarradão no cogumelo. Então ele se afastou às pressas. Logo depois veio o relatório do desastre. A decomposição falhou, nenhuma experiência foi adquirida, as toxinas foram removidas e o estado de envenenamento foi limpado. Só que o prejuízo já estava feito. Ele perdeu massa corporal e a saúde despencou. Por sorte, ele percebeu uma coisa importante. Podia cortar uma parte de si mesmo para sobreviver. E ainda parecia possível decompor ao mesmo tempo uma pequena parte daquele cogumelo. Mesmo assim, resolveu deixar isso de lado por enquanto. Melhor recuar. Na cabeça dele, o plano era quase militar. Esperar o general Gosmo voltar ao acampamento e retornar mais forte. Era humilhante, mas eficiente. Então, ele se reposicionou sobre a cavidade no pedaço de madeira e voltou a comer ali. Depois de 15 minutos, abriu um buraco ainda mais fundo para dentro da floresta. Isso já deixou ele satisfeito, só que o sistema notificou de novo. Dentro daquele limite de tempo, decompor madeira morta não daria experiência nenhuma. Mesmo sem ganhar nível, a parte boa veio logo em seguida. A saúde dele retornou ao ideal. Aí sim ele sentiu um baita alívio por estar outra vez em plena forma. Recuperado, ele se afastou rastejando da árvore e organizou um plano simples. Decompor um pouco do alvo, recuar antes de ser envenenado, voltar para a madeira, se curar e repetir tudo de novo. Ele até deu um nome para a estratégia: Projeto Mover Montanha. Enquanto tivesse tempo suficiente, acreditava que um dia derrubaria aquilo, e foi assim que o encontro se repetiu. De novo com aquela energia esquisita de diamantes virtuais finalmente se vendo em pessoa. Só que, dessa vez, no fim do bloco, a mulher dos cogumelos disse para ele desistir. Já era a 8ª investida naquele bendito cogumelo. E aí, finalmente, o jogo virou. E algemada e levada sob custódia. Porque o slime enfim conquistou o alvo. A decomposição deu certo. Ele ganhou experiência e ainda desbloqueou resistência a venenos no nível 1. Tudo começou a fazer sentido, era por isso que ele vinha aguentando cada vez mais e ficando mais tolerante a cada tentativa. Ele ainda não tinha subido de nível. Ele achou que engolir um cogumelo daqueles ia render experiência pra caramba, mas não. Num lugar úmido daquele, o que não faltava era cogumelo. E pouco depois, o sistema avisou de novo que a decomposição tinha sido bem sucedida. Ele ganhou pontos de experiência e subiu para o nível 3, além de receber meio ponto de aprimoramento de habilidade. Ele encontrou um cogumelo canudo, seguro e nada tóxico. Decompôs de novo com sucesso e isso já rendeu pontos suficientes para avançar no nível 4. Junto com isso, a resistência a venenos aumentou para o nível 2 e ele ainda ganhou mais meio ponto de aprimoramento. Depois apareceu um cogumelo gorro de monge, altamente tóxico, mas dava muita experiência, mesmo sendo venenosos, e ele foi com tudo. O cara caiu de boca. Também devorou vários outros cogumelos e nessa sequência alcançou o nível 5, recebendo mais 4 décimos de pontos de aprimoramento de habilidade. Só que o sistema também colocou um freio na farra. Cogumelos decompostos dentro de 24 horas não dariam mais pontos de experiência. A saúde dele, por outro lado, estava cheia. 79 de 79. Então, como já estava cheio e tinha batido o limite, era hora de arrumar o resto dos cogumelos. Enquanto rastejava de volta, ele estava todo satisfeito, quase cantarolando de alegria por ter virado um pequeno especialista em cogumelos, usando os venenosos tanto como ração quanto como promoção. Tanto quanto proteção. Na cabeça dele, aquilo era igualzinho daqueles programas de TV, saca? Tipo Discovery Animal. Agora, ele usaria cogumelos venenosos para afastar monstros que quisessem devorá-lo. E por um instante, ele realmente se sentiu orgulhoso. Tinha resolvido o problema da própria segurança. Ou pelo menos era o que parecia. Só que estava tudo indo bem até ele ver uma coisa: abelhas carregando um pedaço de carne. Na mesma hora, ficou cauteloso e torceu para que os cogumelos venenosos no corpo fossem suficientes para espantar aquelas criaturas. Então fez o possível para se misturar ao ambiente. Bem quietinho, no fundo da cena, mas do nada, uma linguada apareceu. Enrolou no corpo da abelha gigante e puxou a coitada direto para dentro da boca de um sapo. O slime levou um susto. As abelhas gigantes cercaram um sapo e ele ficou observando a luta enquanto fazia de tudo para continuar escondido. As abelhas avançaram, picando e mordendo os sapos sem parar. Individualmente, uma abelha gigante não era mais forte que o sapo, mas em grupo mudava a situação. O slime começou a pensar nos restos daquela briga, porque, logicamente, decompor cadáveres de monstros devia render muito mais experiência do que madeira morta e cogumelos.
A batalha continuou com as abelhas gigantes trabalhando juntas contra o sapo. Em algum momento, o sapo reagiu e contra-atacou com uma linguada reforçada. O cara deu uma super linguada. Usando aquele troço comprido, ele deu uma paulada nas abelhas gigantes. Mandou todas pra longe e depois recolheu cada uma para dentro da própria boca. O slime seguiu observando tudo, sem piscar, quando de repente uma sombra caiu sobre o sapo. Antes que desse tempo de qualquer reação, surgiu uma criatura parecida com uma cobra. E pronto, o sapo já tinha sido devorado. Sangue espirrou. A criatura era um pássaro com uma cobra no lugar da cauda. E ela percebeu o slime. Sem ter mais o que fazer, ele praticamente se entregou. A criatura encarou ele com atenção. Depois olhou pro céu e então voou para longe. Só o vento da partida já foi suficiente para machucar o slime, arrancando 30 pontos de saúde. Depois disso, silêncio. Com a noite ficando cada vez mais escura, o slime foi se acomodar num pedaço de madeira. Ele abriu um buraco, entrou nele e depois cobriu a entrada com cogumelos. Ali, tremendo, caiu a ficha de vez. Ele estava no fundo da cadeia alimentar, bem lá embaixo, no fundo. O cara era tipo uma minhoca, mas teve uma pequena sorte no meio desse horror todo. Como era tão de base, a distância entre os níveis de cadeia alimentar era muito grande e por isso ele não entrou no cardápio daquele monstro. Nessa altura, ele já estava no nível 5, mesmo tendo subido 4 níveis em uma única noite. Isso não mudava o fato cruel de que ele ainda era uma criatura fraca. E sendo um slime, ele não conseguia deixar de pensar em como sobreviver e como prosperaria nos dias seguintes. O cansaço bateu forte, ele estava exausto, morrendo de sono e desejou com todas as forças que aquilo fosse só um sonho. Queria acordar debaixo do cobertor, como se nada disso tivesse acontecido. Só que a manhã seguinte chegou. Os cogumelos que ele tinha usado para cobrir o buraco começaram a derreter por causa de um ácido, e o líquido pingou sobre ele, fazendo perder alguns pontos de saúde. A dor acordou o slime na marra, e ele disparou para cima de repente. Nessa hora, o sistema notificou que ele tinha adquirido uma habilidade, a Jada, nível 1. A habilidade fazia o citoplasma no corpo dele fluir instantaneamente em uma direção, criando um impulso poderoso, e podia ser usado uma vez a cada 5 minutos. Os cogumelos se espalharam quando ele subiu naquele tranco inesperado. Ele olhou ao redor para descobrir que tinha causado aquilo. Era uma lesma cuspidor de ácido. O bicho tinha derretido o cogumelo e depois ainda deu uma mordida. Comendo a comida do cara ainda, depois de dar dano nele, é foda. O slime, enfurecido com aquele caracol, o encara. Quando o caracol percebeu a presença dele, o slime ficou ainda mais zangado, porque o sujeito tinha roubado o cogumelo dele. E o pior de tudo, foi a saliva ácida pingando no rosto dele, quase derretendo seu corpo. Para ele, isso era simplesmente perdoável. O caracol ainda tentou se comunicar, mas o bolor não quis saber e disse para o outro parar de agir como se fosse a vítima da história. A reação do caracol, porém, desmontou um pouco a raiva dele. O bicho pareceu abatido, e isso fez o slime parar para pensar. No fim das contas, os dois estavam na mesma luta, só tentando sobreviver, vagando por aquele mundo estranho e procurando qualquer coisa para comer. Talvez ele estivesse sendo duro demais. Então ele decidiu não dificultar mais as coisas. De qualquer forma, havia cogumelos para todos, e dividir um pouco não faria mal. Foi isso que ele pensou. Então, tentando ser amigável naquele mundinho cruel, ele disse que o caracol podia ir em frente e comer, e o caracol foi mesmo, alegre da vida, devorando o cogumelo sem cerimônia. Nessa hora, o slime sentiu um déjà vu muito específico. A cena parecia ter saído direto de um shonen bem clichê, em que os dois rivais brigam feio e depois viram melhores amigos. A mente dele já disparou longe. Ele começou a imaginar os dois formando um grupo, aumentando as chances de sobrevivência, depois mudando de classe, vivendo aventuras e construindo um vínculo tão absurdo de forte que um dia daria até pra derrotar o Rei Demônio. Ah, mas se o Rei Demônio for do vídeo passado que eu fiz, ele não derrota não, viu? Nossa, ele não derrota. Falando nisso, já foi lá conferir? Se eu fosse, ia, porque o vídeo tá muito bom. Enfim, continuando. Aí ele percebeu que, pra sobreviver e ficar mais forte, talvez precisasse mesmo de companheiros. Convencido disso, ele convidou o caracol para formar uma festa. A ideia era simples, um cobria as costas do outro, e cogumelo para comer não ia faltar, porque ele mesmo se certificaria disso. O caracol olhou como quem não entendesse porra nenhuma. Ele esticou a mão, o caracol, do nada, mordeu com uma voracidade como se tivesse passado fome a vida toda. Sim, uma ótima resposta para uma proposta parceira, obviamente. O slime, chocado. Ele quase conseguiu se esquivar, mas ainda sofreu ferimento e perdeu 12 pontos de vida. E ele só conseguia reclamar que doía demais. Foi nesse instante que a ficha caiu de verdade. Monstros
monstros daquele mundo não ligavam para sentimentos. A natureza era simples, seco e brutal. Ou come, ou é comido. Ele percebeu que tinha sido enganado pela aparência miserável do caracol. Mesmo os dois sendo monstros de nível baixo, aquele bicho era claramente mais forte do que ele. Então, enquanto o caracol estava ocupado comendo, ele aproveitou a chance para fugir. O perseguidor percebeu e foi atrás sem hesitar. Desesperado, ele decidiu gastar os pontos de habilidade que ainda tinha e aprimorou a pulsação para o nível 4. Depois disso, correu com tudo que tinha. Nosso pequeno mestre de cerimônia estava literalmente correndo pela própria vida. O problema é que, 3 minutos depois, eles tinham avançado só a distância de um pé desde o ponto de partida. Para piorar, o caracol estava alcançando. A velocidade dele era quase a mesma do slime. O bicho puxou o ar e cuspiu ácido. O slime levou o golpe em cheio na cara. Perdeu 27 pontos de vida de uma vez. O corpo dele se partiu em 2. Mesmo assim, a consciência permaneceu na metade maior. O caracol se aproximou, abriu a boca e o devorou. No meio desse horror, ele dividiu o corpo outra vez, e a parte menor conseguiu escapar. O caracol, bizarramente com fome, era implacável. Tudo que ele podia fazer era suportar. Depois que o caracol terminou de comer aquela parte, a mesma situação voltou a acontecer. Era um pesadelo viscoso sem pausa. Foi então que ele pegou um cogumelo que estava perto. O caracol abaixou aquela boca babada, cheia de dentes, na direção do pequeno slime. Só que em vez de ser comido de novo, ele usou a rajada e empurrou o cogumelo direto para a boca do monstro. O caracol engasgou na hora. Tentou se sacudir para remover, mas alguns segundos depois caiu morto, todo duro. Lá ele. Aí o sistema notificou que o alvo tinha sido derrotado. Ele ganhou pontos de experiência, subiu para o nível 6 e ainda recebeu um aumento de 0,6 pontos de habilidade. E o melhor, a estratégia tinha funcionado exatamente como ele esperava. Depois da vitória, ele entendeu o que tinha acontecido. Embora o caracol tivesse muitos dentes, ainda dependia do ácido para dissolver a comida, justamente porque não possuía resistência a venenos. O slime comemorou. Ele tinha acabado de derrotar seu primeiro monstro naquele mundo. Logo ficou curioso para ver que surpresa decompor um monstro poderia trazer. Só que veio a parte nojenta, quando percebeu a carne do caracol. Ele viu que era viscosa e... Ai, que nojo. Mesmo assim, sabia que não devia desperdiçar. Então, tentou fingir que estava diante de um prato refinado de culinária francesa, um escargot. Não ajudou em nada. Na verdade, só deu mais vontade de vomitar. O gosto era horrível, salgado e azedo, e a textura parecia catarro grosso. Era nojento até o pescoço. Como se o universo ainda quisesse zoar com a cara dele, o sistema mostrou que a decomposição não tinha rendido nada. Ele pensou em jogar aquilo fora, mas seria desperdício demais. E ainda mais porque tinha arriscado a própria vida para conseguir. E se não ficasse mais forte logo, a realidade não permitiria que ele continuasse escolhendo comida como se estivesse num banquete. As opções eram bem simples e cruéis. Ou come ou morre, né? É simples. Dessa vez, ele conseguiu terminar. Depois disso, ele jogou a concha fora. Logo em seguida, o sistema notificou os pontos de experiência que ele tinha ganhado. Ele subiu para o nível 7 e foi restaurado ao seu estado ideal. Só que ele mal conseguia acreditar nessa parte, porque se sentia ainda pior por causa daquela refeição diabólica. Mesmo assim, os números melhoraram. Na cabeça dele, tudo ficou reduzido a um resumo bem prático. Decomposição era para comer, pulsação para fugir, resistência a veneno para aguentar a pancada e a rajada também servia para fugir. Ele até reclamou que não possuía uma única habilidade feita para atacar, mas se reclamar não vai me dar porra nenhuma, né, mano? Ou palavrão pra falar. Mas reclamar não vai me dar nada, né? Além disso, ele sabia muito bem que sua força ainda estava longe do suficiente. Mesmo que recebesse uma habilidade ofensiva, não se atreveria a provocar predadores mais fortes. Então escolheu melhorar pulsação. A habilidade subiu para o nível 4, e ele imediatamente quis testar o quanto tinha ficado mais rápido. Em um único movimento, percorreu uma distância de 20 centímetros. Veio a parte deprimente. 20 centímetros por segundo equivale a só 0,78 km por hora. Isso, o cara tá mais lento que uma vovó, velho. De muleta. Nem pode chamar de velocidade isso aí, o cara tá rastejando. Uma semana depois, ele quase já tinha terminado de consumir o tronco da árvore. Se esconder ali era seguro, só que os recursos estavam acabando. Estava apenas o bastante para subir de nível mais 2 vezes. Agora que já entendia os limites físicos de um slime, ele decidiu que era hora de procurar uma nova base. Antes de partir, porém, resolveu se reabastecer mais uma vez. Então, achatou o corpo e o espalhou em filamentos parecidos com veias, conseguindo se mover em várias direções ao mesmo tempo. Quanto maior a saúde,
altitude, mais citoplasma ele tinha, e quanto mais citoplasma, maior era o alcance de exploração. Ele se ramificou como um galho de uma árvore. Em uma direção, o sistema notificou que ele capturou com sucesso 3 cogumelos de fungo branco e os armazenou dentro do corpo. Do outro, ele capturou 6. Ele também captura 6 pequenos cogumelos de palha e guarda tudo dentro do próprio corpo. Depois de dominar melhor esse controle, passa a usar o corpo como mochila e triturador ao mesmo tempo. Pode armazenar o que consegue e até decompor durante a exploração. Em outras palavras, ele segue decompondo, consegue mais experiência e ainda vê a resistência veneno subir para o nível 4. Ele alcança algo que não consegue decompor, se machuca e perde 9 pontos de vida. Na mesma hora, percebe que é aquela coisa de novo, ácido. Só que agora, felizmente, está mais rápido. Então o prejuízo dessa vez cai para 7 pontos de vida. Não chega a ser uma vitória linda, né, mas já é um avanço. Do nada, um caracol aparece bem na frente dele. E pior, esse é muito mais rápido que o outro. Mesmo assim, ele continua confiante de que não vai ser pego. O bicho parte para cima de novo e, infelizmente, no instante que cospe ácido, ele é atingido de frente, perdendo 33 pontos de vida. O caracol até parece aliviado, só que no instante seguinte é pego desprevenido. O slime enfia um cogumelo venenoso na boca do caracol e revela a jogada. Ele tinha deixado aquele golpe acertá-lo de propósito, depois de entender a fraqueza do inimigo. Lidar com ele vira algo ridiculamente fácil. Logo o sistema avisa que a decomposição deu certo, e ele sobe para nível 10. Mesmo ficando meio desconfortável com a situação, ele não consegue negar uma coisa: a experiência recebida de decompor monstros é absurdamente alta. Então, ele continua avançando. Mais adiante, avista uma criatura escondida e presume que seja outro caracol pequeno. Será? Quando ele sai, é uma centopeia, bem mais alta que ele. Ao ver aquelas pernas afiadas, o slime sente um arrepio de medo. Até eu, né, mano? Pô, imagina o tamanho desse bicho. A centopeia dispara na direção dele em alta velocidade. Ele tenta afastá-la, acenando com cogumelos, mas a criatura simplesmente corta tudo ao meio. Num piscar de olhos, ela se enrola nele e tenta mordê-lo. Só que o corpo do slime é imune a ataques de lâminas afiadas. Para ele, aquilo começa a parecer experiência entregues de bandeja. Como os pontos de experiência praticamente estão vindo de graça, ele não os segura. Algumas horas depois, encontra outro alvo, depois outro, até que aparece uma abelha. Vamos ver, né, o que ele vai fazer com a abelha. Ela parece delicada e bonita, e ele até fica um pouco mal por não conseguir alcançá-la. Já uma barata ele vê e decide simplesmente ignorar. Cara é exigente. Enquanto segue viagem, continua feliz, devorando cogumelos pelo caminho sem perder tempo. Nessa altura, ele já chega ao nível 13. Comer carne aumenta demais o nível dele. De repente, ele sente que consegue fazer isso de novo e começa a pensar seriamente em mudar a dieta. Seguindo essa lógica, se sobreviver à fase inicial mais difícil, o resto vira uma bola de neve. O crescimento dele se tornaria imparável, e dominar aquele mundo deixaria de parecer tão distante. Aí ele avista outra poça de água, percebe que a floresta de mangue está cheia delas, e conclui que devem existir muitos recursos subaquáticos. Curioso, ele resolve explorar, só que no instante em que entra na água, o corpo incha tanto que parece que vai explodir. O slime reage diretamente ao ambiente. Quando perde água, encolhe, e quando absorve, incha, igual uma bexiga, expandindo de forma descontrolada. Isso lembra, de um jeito nada agradável, o quanto uma vida unicelular é frágil, enquanto ele desiste rápido da exploração aquática. Foi aí que algo surge da água, um caranguejo. O bicho fica perto da superfície com os olhos tremendo e bolhas saindo da boca. E o mais engraçado é que o slime não pensa em fugir, ele olha aquilo e começa a salivar. Ele tenta atrair o caranguejo para perto, mas o bicho, em vez disso, o bicho sobe uma rocha e continua observando. Ele percebe que o caranguejo não está caindo no seu truque, então decide não perder tempo. Pular na água para dar uma mordida não vale o risco, vai que ele morre. Ele até pensa em outro método, talvez dissolver cogumelos venenosos em líquido e despejar tudo na água. De repente, o caranguejo ataca, dispara uma saraivada de bolhas. O golpe acerta em cheio e atravessa o corpo dele. Quando
Quando o slime vê o buraco deixado pelo jato de água, fica pálido na hora. Não dá tempo de respirar. Antes que consiga reagir, o caranguejo atira de novo. Ele corre e se esconde atrás de uma árvore. A conclusão vem seca. O ataque de água daquela criatura realmente pode machucá-lo, e a força dela vem igual um tiro. E sair do esconderijo vira alvo instantâneo. Então, ele espera, igual um caçador. A situação vira uma batalha de paciência. Depois de um tempo, o caranguejo volta para a água. Ele espia e pensa que o perigo passou, mas não. Para surpresa dele, o bicho continua subindo em direção à margem, corre direto para ele. Em um momento em que percebe que aquilo realmente quer comê-lo, ele se apressa e sobe na árvore. Ele simplesmente fica sem reação quando a ficha caiu de vez. A situação estava feia, de caçador para presa. Ele sobe na árvore para tomar a distância. Pensa em dar a volta pelo tronco, tentando ficar num ponto em que um caranguejo não conseguia acertá-lo. No meio dessa manobra, ele esbarra em outra criatura. Na primeira batida, levou um susto. Quando percebe, era uma aranha, rosa, cheia de olhos. Ele muda de postura na hora, basicamente mandando ela sair do caminho. A aranha só o encara. Ainda se gaba de ter comido vários insetos daquele tipo. Eu acho que ele tá confundindo a garra da aranha com a garra da centopeia, já que ele só engoliu a centopeia. E a resposta veio na hora. A aranha ataca, usando seu golpe aracnídeo. Ela cortou e arrancou uma parte do corpo do slime. Ele ficou chocado na mesma hora, porque jurava que era imune a ataques de lâmina. Só que não era bem assim. O golpe arrancou 30 pontos de vida instantaneamente. A aranha era nível 16. A técnica dela, caminho da espada, já estava no nível 8. Não era qualquer bichinho aleatório pendurado na árvore, nem uma centopeia que ele encontrou no mato. Pra piorar, enquanto ele estava tentando raciocinar o corte que ele levou, um jato de água dispara na direção dele e o acerta em cheio. Mais 17 pontos de vida foram embora. Aranha na frente, caranguejo atrás. Lá ele... O autor dessa obra aí, eu não sei não, hein? Ele se sentiu absurdamente azarado, de novo encurralado. O caranguejo então disparou aquela saraivada de bolhas, só que o slime reagiu rápido e deformou o próprio corpo, desviando bastante para fazer o ataque atingir a aranha em vez dele. A aranha perdeu um membro e ficou travada por um segundo. Depois virou pura fúria e se voltou contra o caranguejo. Lançou projéteis de seda aracnídea e emendou mais um golpe aracnídeo. Virou o Homem-Aranha. O caranguejo bloqueou usando a habilidade carapaça de crustáceo. Em seguida, contra-atacou com o golpe de grampo crustáceo. Enquanto a aranha respondia com controle de seda, o caranguejo acabou imobilizado e o plano dele deu certo. Ele desviou o foco da agressão e deixou um cair em cima do outro. O caranguejo lutava para se soltar, enquanto a aranha já mirava nos olhos dele. Só que no último segundo, o caranguejo conseguiu empurrá-la para longe. O impacto foi tão forte que fez os membros da aranha tremerem. Mesmo assim, o caranguejo continuou pressionando, atacando sem parar. A aranha então abriu distância, enrolou a garra do caranguejo em sua teia e começou a circular ao redor dele, usando continuamente o controle de seda. Aos poucos ela foi prendendo, até que o caranguejo ficou completamente imobilizado. A aranha parecia bem orgulhosa do próprio trabalho. O slime mesmo não esperava que ela fosse mudar a luta daquele jeito. Então, a aranha percebeu alguma coisa estranha. As bolhas que saíam da boca do caranguejo começaram a se mover e, de repente, uma onda de água explodiu. O caranguejo entrou em frenesi, girava descontroladamente, disparando jatos de água para todos os lados. Os jatos cortaram o corpo da aranha e os ataques estavam literalmente por toda parte. Era um instinto de sobrevivência do caranguejo entrando em ação sem freio nenhum. Até o slime quase foi atingido no meio daquela loucura. Por fim, o ataque frenético parou. Quando tudo silenciou, a aranha à frente dele tinha sido cortada em pedaços. O slime, cuidadoso, deu uma espiada para conferir se o ataque realmente tinha acabado. Só depois disso se aproximou devagar. Ele percebeu uma coisa importante: o caranguejo tinha enfraquecido depois daquele desabafo brutal. Agora era a chance de terminar tudo. Só que vinha a pergunta complicada: como? O caranguejo tem a carapaça, né, velho? Se tentasse tapar a boca do bicho, corria o risco de ser devorado. Se usasse os cogumelos venenosos, não conseguiria forçá-los para dentro caso o caranguejo fechasse a boca. E, se demorasse demais, o monstro podia se recuperar e virar um problema ainda pior. Foi então que ele notou uma pedra ali por perto. Ele tentou armazená-la dentro do próprio corpo, mas
mas o sistema notificou que ele não havia espaço suficiente. Nessa hora, ele lembrou que o armazenamento interno dependia dos pontos de saúde. Como tinha perdido uma boa parte do corpo e a rocha era enorme, não caberia. Então ele cuspiu todos os cogumelos primeiro. Só depois disso conseguiu guardar a pedra. Era pesado num nível absurdo. Mesmo assim, ele foi em frente. O caranguejo virou os olhos para ele justamente quando o slime deixou claro, no jeito, que estava ali para ainda disparar outro jato d'água, ainda tentando lutar, só que era tarde demais. A rocha já vinha despencando e esmagou o caranguejo. Sem cerimônia nenhuma, a luta acabou. Ele ganhou pontos de experiência e subiu de nível até o nível 14, todo orgulhoso, declarando a si mesmo como vencedor, depois de passar por esse caos todo. Também, né, velho? Aí, só ficou olhando. Na verdade, ele nem teve trabalho. Ele se acomodou em um novo tronco de árvore e colocou lá dentro tanto o caranguejo quanto a aranha. Então começou a comer, feliz da vida. Primeiro mastigou a garra do caranguejo e ficou impressionado com o quanto aquilo era delicioso. Até então, ele só vinha comendo madeira com gosto de biscoito mofado, ou caracóis viscosos e insetos com sabores duvidosos. Aquilo ali foi a primeira coisa realmente boa que ele provou desde a reencarnação. Quase fez o coitado chorar. Naquele momento, ele percebeu que comida boa realmente podia curar dor emocional. Para não desperdiçar nada, ele comeu cada pedacinho. Mais tarde naquele dia, ele estava satisfeito, alimentado e plenamente contente. Agora estava no nível 14, com a vida cheia. Também tinha pontos restantes para aprimorar as habilidades. Ele decidiu experimentar algo novo. Mirou em uma pedra e começou a canalizar energia através do corpo. Ele se esforçou tanto que o corpo inteiro começou a se deformar, só que nada saía. O que ele estava tentando fazer era copiar a barragem de bolhas do caranguejo. Na lógica dele, o caranguejo só forçava a água para fora do próprio corpo para atacar. Então, se um caranguejo conseguia espirrar daquele jeito, um slime também deveria conseguir. Só que a prática estava sendo bem menos elegante. O corpo dele se contorcia todo por causa do esforço, mas o que saía parecia que ele tinha feito... parecia que o cara tava cagando. Mesmo frustrado, ele continuou tentando. Apertou e forçou até o corpo ficar mole, mas ainda não conseguia controlar o que estava tentando fazer. Foi nesse momento de raiva que acidentalmente ativou o modo rajada nível 1. Ele voou e deu direto na rocha. O sistema notificou que a explosão antiga evoluiu para um jato de citoplasma nível 1, e a habilidade mobiliza o citoplasma interno para criar um impulso potente e jogá-lo para fora do corpo. Ele lembrou que essa explosão tinha um tempo de uso e tinha que esperar 5 minutos, mas isso já era coisa do passado, agora sem espera. Aqui, ele ficou no modo frenético, borrifando por todo canto. A animação dele era contagiante, usou tanto que o sistema ativou que ele atingiu a proficiência e a habilidade subiu para o nível 2. Na hora de comemorar, puff, ele deu uma murchada, a alegria foi rapidinho. Ele sacou que toda vez que usava a habilidade, perdia pontos de vida. A saúde dele foi acabando tão rápido que ativou a autofagia, e o sistema não teve papas na língua. Ou ele comia ou ele morria. Ele ficou pensando, será que algum dia eu vou usar magia? Foi então que ele teve uma ideia. Se comer ajuda ele a crescer, o que seria se ele comesse a si mesmo? Encontrou um pedaço cortado do próprio corpo. Não esperava que fosse tão grande, talvez aquela parte que a aranha devorou. Resolveu tentar absorvê-lo de novo. No segundo em que fez, surgiu uma chuva de lembranças. Mesmo sem ter cérebro, a mente dele ficou inundada. Quando aquilo caiu do galho da árvore, ele recebeu notificações do sistema e entrou no estado de corpo dividido, recuperando pontos de vida. Mais tarde, o sistema anunciou que a saúde daquela parte estava ao máximo. Foi aí que a ficha caiu. O slime percebeu que, embora as partes cortadas não tivessem consciência, conseguiam decompor coisas sozinha. E quando ele as recuperava, pegava tudo de volta, experiência e pontos de vida. Ele tinha encontrado um pequeno erro no sistema e ficou todo contente. Começou a bolar um plano, dividir o corpo em várias partes e mandar cada uma trabalhar. Fazendo um clone, velho. Um ia pra um lado, ia pro outro, uma boca virando várias. Assim, a velocidade de nivelamento ia disparar. Era basicamente transformar o corpo em uma equipe de farm ambulante. Usou a divisão para cortar um pedaço dele mesmo, e nesse ato, percebeu uma regra crucial. O corpo principal e as partes divididas entrariam em autofagia se a saúde caísse abaixo de 30. Naquele momento, ele estava com a vida máxima, com comida à vontade. Poderia criar quantos clones quisesse. Ele até comparou dizendo que era como aprender um jutsu de um anime. Qual será, hein? Ele estava se sentindo no auge. E mais uma vez, criou outros pedaços. Um foi para um galho seco e outros 2 foram lidar com alguns cogumelos por ali. Enquanto isso, ele estava com o nível 14. Com os clones prontos, a próxima jogada era decompor o resto da carne de aranha para ficar novinho em folha. Ao ir se acostumando com seu corpo de slime, ele percebeu a força que ganhou. Parecia que até ataques físicos pesados
pesados mal o ameaçavam, mas a magia ainda era uma sombra que o preocupava. Até agora, nada indicava que isso seria um problema, mas e se? Começou a pensar que talvez a área onde ele estivesse fosse pequena demais, ou que esse mundo era apenas uma versão do reino animal, sem nenhum pingo de magia. Enquanto refletia, a cena muda para águas paradas. As bolhas subiam lentamente à superfície. 2 pedaços de slime flutuavam, mexendo levemente, enquanto algo abaixo da água começava a agitar. A tensão era palpável, e do nada, uma garra agarrou um deles. Caranguejos, vários caranguejos. O problema é que eles perceberam algo tarde demais. Um pedaço de slime empurrou uma árvore e boom, caiu em cima deles. Capturou 6 caranguejos demoníacos de uma vez. Isso levou ao nível 15. Logo, os absorveu, e seu corpo voltou a estar na melhor forma. Recuperado e mais forte, ele mirou a rocha novamente e usou uma barragem plasmodial. Na mente, ele era um tipo de pistoleiro solitário. Na realidade, ele era só um slime jogando catarro nos outros, né? Ele borrifou a água na rocha até atingir a proficiência necessária e seu citoplasma subiu para o nível 6. Após 2 dias, ele acabou entrando em autofagia novamente. Era o efeito de um intenso treinamento, aumentando a potência e a precisão dos tiros. No auge da saúde, ele se sentia imbatível, com um limite de 30 disparos. Então começou a bolar novas estratégias de vingança, ou seja, deixar tudo ainda mais perigoso. Pegou um cogumelo e uma pedra para dar um upgrade na técnica. Fez exatamente isso. Enrolou os cogumelos venenosos e os queimou. Aí a mágica aconteceu. Se amarrar cogumelos venenosos e lançar de longe, dá para comprometer os inimigos sem nem chegar perto. E seguindo a mesma lógica, se empacotar pedras e disparar, o dano físico aumenta na certa. Então, ele vai e testa num alvo de treino. Uma onda de confiança o atinge, e o slime aperta os olhos, convencido de que é um gênio, quase se aplaudindo. Mas do nada, um barulho vindo de uma árvore oca chama sua atenção. A princípio, ele acha que é um pássaro cantando, mas se depara com uma criatura que brilha, chamando a atenção, como um vagalume. A curiosidade o puxa, então ele escala a árvore assim que chega ao vale e consegue visualizar melhor. Dá um pulo a encontrar uma coruja iluminada, só que sua empolgação dura pouco, pois assim que nota que tal monstro pode usar magia, ele recua imediatamente e sai correndo, como se a vida dele dependesse disso. Enquanto ele mete o pé na estrada, o pássaro o observa. Usando a vidência simbiótica, a visão do pássaro vai parar nas mãos de uma humana de cabelos rosa, parte de um grupo de aventureiros. Um homem loiro de meia idade pergunta se ela encontrou algo interessante. Ela solta um "nada muito", mas menciona ter visto uma criatura bem esquisita. O mago do bando fica desconfiado, achando estranho que não tenham cruzado com nenhum monstro de alto nível pelo caminho. A garota de cabelos rosas, montada em um javali que parecia um urso, ela manda a criatura farejar encontrar uma saída. Ao mesmo tempo, parece que a comunicação deles com o mestre da guilda foi simplesmente cortada. O slime percebe que a criatura havia notado sua presença. Ele corre, como se sua vida dependesse disso, ciente de que não poderia desafiar aquilo. Mas aí surge uma dúvida: para onde ele iria? Ele considera atravessar o rio e se esconder do outro lado, mas nem sabe como cruzar. No ar, ativa a barragem plasmodial. O plano é um tanto arriscado, mas a adrenalina fala mais alto. Ele cai do outro lado, mas perdeu 80 pontos de vida. Mesmo assim, continua correndo, desbravando a velocidade. Só quando se afasta o suficiente e está completamente exausto é que decide parar. O encontro realmente o pegou desprevenido. Para recuperar as energias, começa a morder um galho. Contra monstros de baixo nível, ele é forte, mas só um nível acima na cadeia alimentar acaba com ele no mesmo instante. Enquanto tenta se reanimar, sente uma presença sinistra atrás dele. Pânico. Ele acha que o algo seguiu. A pressão era pior do que o monstro, serpente, avestruz que ele tinha encontrado. A princípio se pergunta se era coruja, mas logo percebe que não. O que estava diante dele era algo bem mais sinistro. Um longo fragmento de corpo repousava no chão, coberto por cristas espessas e sobrepostas. Acima estava chamuscado e ainda ardendo. O calor aumentava enquanto observava aquilo. Era um dedo. Seu instinto já lhe dizia. Ficou fácil interpretar aquilo como um dedo de ouro. Se ele conseguisse se absorver, talvez acabasse preenchendo várias lacunas na própria força em questão de instantes. Quem sabe até evoluir através dele. Então, ele se aproxima, e assim que está ao alcance, inicia a decomposição.
Seu corpo se estende e começa a agir, mas a notificação do sistema aparece dizendo que a decomposição falhou. O nível da habilidade baixo demais. O nível do alvo alto demais. A diferença é chocante. Isso ativa a inviolabilidade e suas células retaliam. É como ter má digestão. Ele perde pontos de vida. Rapidamente ativa a autonomia, divide seu corpo e se afasta daquela parte problemática. Ele cai em um galho próximo e logo passa a devorá-lo. Fica frustrado com a situação. Se soubesse antes, com certeza teria usado todos os pontos de melhoria primeiro. O material de primeira linha estava bem na sua frente, mas nem assim conseguia decompor aquilo. Ele diz que a sensação é igual a de um cachorro castrado vendo uma cadela no cio. O espaço interno do slime não conseguia armazenar aquilo, então não havia como levar consigo. Ele não para de pensar nas opções, considera subir de nível primeiro, maximizar a decomposição e voltar mais tarde. Quando então tudo treme, o chão começa a rachar sob seus pés. De repente se abre, levando o dedo e as árvores próximas para o fundo. No susto, ele ativa a barragem plasmodial para escapar para uma árvore, mas essa também é afetada. Já ciente de que não escapou realmente, depois de engolir algumas árvores, o terreno começa a se fechar novamente. Sorte que tinha parado, senão ele teria caído. Ele admite o quão assustador é o mundo exterior. Quanto mais avança, mais insignificante se sente. E então percebe, ser arrogante não é uma opção. O único caminho agora é continuar escondido, decompondo e cultivando em silêncio. O dedo caiu muito mais fundo, cercado por espinhos, como se estivesse dentro de uma boca. Um impacto forte rasga o ambiente. O slime se afasta da coruja e mantém distância do dedo de ouro. Lá mesmo, ele cria uma base temporária e decide esperar até o dia seguinte para voltar a recuperar os corpos que tinha separado. Com essa ideia, usa a dissolução para abrir um buraco no tronco da árvore. Depois, diminui a entrada e amplia o espaço interno. Assim, monstros um pouco maiores não conseguiriam entrar, e começa oficialmente sua nova fase como construtor. Ele dissolve o interior do tronco para ganhar mais espaço. Depois de tudo limpo, coloca um cogumelo brilhante no lugar. Então se acomoda em um sofá feito por suas próprias mãos. A base temporária tinha um destino bem elaborado, dividido em duas seções. A câmara superior se tornava seu espaço principal de descanso, enquanto a parte inferior, mais ampla, estava bloqueada com cogumelos venenosos. Ele pegou um graveto e começou a comer, bem na paz, curtindo o próprio abrigo. Só que, claro, a paz dele durou pouquíssimo, porque um barulhão cortou o clima. Ele foi para fora e gritou com a origem do som. Quando olhou direito, viu um enxame de abelhas. As abelhas pareciam caça voadora, vai ser louco. Enquanto as abelhas passavam voando, ele começou a acertá-las com pedras, esmagando uma por uma. Simples, direto e brutal. Cada corpo destruído rendia pontos de experiência, então a coisa ficou ainda mais interessante. Só que, por causa disso, todas as abelhas se viraram contra ele. Ele correu para dentro do esconderijo e as abelhas vieram atrás. Então ele apenas respirou fundo. As que tentaram picá-lo acabaram presas no corpo dele, tal como a centopeia. Ficaram agarradas e foram derrotadas e absorvidas. Mesmo assim, ele não ficou só esperando. Deixou duas escaparem de propósito, e elas voaram de volta para o ninho. O slime seguiu as duas e encontrou a colmeia. Ao chegar, percebeu que havia mais abelhas se reunindo nas proximidades. De repente, apareceram muitas de uma vez. Todas avançaram contra ele, só que ele recebeu aquilo quase de abraços abertos. Já sabia que os ataques delas, em condições normais, não conseguiriam feri-lo. Para ele, mais inimigos significavam mais experiência. Mas aí o negócio virou. Ele estava cercado. A temperatura ao redor subiu de forma brusca. As células dele começaram a sofrer dano. Só que uma abelha grande levantou um escudo de cera e conseguiu empurrá-lo para trás. Nessa altura, ele percebeu uma coisa importante. As abelhas que estavam perto da colmeia eram muito mais fortes do que aquelas lá de fora. Não parou por aí. Elas puxaram os próprios ferrões e passaram a usá-los como se fossem varinhas. Logo, surgiu um pequeno círculo mágico para invocar mais integrantes do enxame. Ele entendeu a escadinha da evolução. Primeiro operárias, depois guardas e depois abelha maga. Essa abelha tinha uma cara feroz, avançando direto nele. Nosso slime respondeu disparando uma saraivada de ataques, espirrando para todos os lados. Várias abelhas foram destruídas na mesma hora, só que ainda havia muitas, e cada ataque consumia citoplasma. Enquanto isso, os pontos de vida dele continuavam caindo. Por sorte, ele estava bem preso a uma árvore, grande o suficiente para conseguir decompor. Então, usando a pulsação e deslizando para dentro do tronco, começou decompondo. Mais abelhas de escudo aparecem. Ele usou uma pedra para reforçar o ataque, mas no espaço interno restava apenas uma. Mesmo assim, continuou golpeando o escudo. Enquanto isso, algumas abelhas tentaram se esgueirar por trás dele, e elas praticamente se entregavam
sozinhas. Entravam em contato com o corpo dele e ficavam presas. Ele só aceitou, como se realmente não tivesse outra opção. Com isso, ganhou 4 lanças de abelha e um ferrão. Agora, o espaço dele estava cheio. Mesmo assim, deu um jeito. Jogou um ferrão coberto de gosma e o projétil atravessou o escudo da abelha e acertou em cheio. Foi então que a abelha maga começou a dar saraivadas. Círculos mágicos apareceram. O slime percebeu na hora que outras abelhas começavam a recuar, mas a abelha maga não. Balançando a varinha, criou um orbe dourado. Por um segundo, ele achou que fosse mel. Era uma faísca, uma brasa. Magia básica. A abelha maga jogou diretamente nele. A brasa voou na direção do slime e o pegou de surpresa. Na hora, ele perdeu 70 pontos de vida. Então vieram mais bolas de fogo, uma atrás da outra. Isso virou uma resposta pesada contra ele, principalmente por causa do efeito de explosão espalhada. Quando entendeu que não dava para vencer daquele jeito, ele decidiu correr. Saiu disparado enquanto explosões estouravam atrás dele. Ainda tentou responder com uma saraivada de citoplasma, mas as abelhas viram o ataque vindo e uma guerreira abelha entrou na frente para proteger o mago. A abelha maga continuou lançando bolas de fogo. O mago invocava outro enxame, e aquelas criaturas eram as chamadas abelhas autodestrutivas. Elas foram direto para cima dele. Quando uma acertou o tronco da árvore, abriu um buraco queimado. Em seguida veio uma sequência de explosões. O slime foi arremessado para longe e caiu num galho. A abelha maga continuou observando. Ele tentou se estabilizar, mas o galho quebrou. Enquanto começava a cair, as abelhas se fecharam ao redor dele. Mesmo assim, o mago das abelhas não parou. Preparou uma bola de fogo ainda maior. Quando terminou, lançou aquilo na direção dele. Nessa altura, ele já estava cercado por abelhas autodestrutivas e ainda tinha aquela bola colossal perseguindo seu corpo. Parecia que o próprio sol estava despencando em cima dele. A explosão foi tão absurda que chamou a atenção até de quem estava perto do lago. Depois disso, a área ficou tomada por fumaça. As árvores ao redor estavam queimadas. O mago das abelhas então ordenou que as guerreiras ficassem em alerta. De repente, ele percebeu alguma coisa errada.